Olá, queridos alunos, estamos aqui para realizar a correção numa peça prático-profissional, simulacro, para o exame de ordem. Vamos dar uma olhada primeiramente na peça. Eu sempre recomendo, na feitura dessas peças, que se faça pelo menos 3 leituras. Uma primeira, para ter ciência do problema, uma segunda leitura, onde se marca os principais pontos, os pontos-chave da questão, e logo em seguida, na terceira leitura, já se parte não para a feitura de um rascunho, porque o tempo não permite, mas sim um breve esquema, uma estruturação efetiva da peça. Então é nesse momento que você vai descobrir exatamente o crime que vai ter que se discorrer, o nome do cliente que vai ser posto na petição, enfim, os principais dados, as teses jurídicas a serem apresentadas na questão. Vamos então a examinar a questão proposta para hoje. Ednira Rocha, no dia 13 de fevereiro de 2017, por volta das 22 horas, na rua Visconde Mauá, 1313, bairro Aldeota, cidade de Fortaleza, quando saía de um curso e dirigia-se ao estacionamento para pegar seu carro, foi surpreendida por um jovem que vestia a camiseta de time e, ao se aproximar, repentinamente lhe subtraiu a bolsa, o relógio, presente que ganhou no Dia dos Namorados, e ainda seu Código Penal, que, segundo o ladrão, precisava aprender mais de crimes. Utilizando-se a todo momento de violência exercida com o emprego de faca, de cortar carne. Após o ocorrido, o jovem empreendeu carreira e sumiu rumo a uma comunidade carente próxima ao local. Momento em que Ednira gritou por socorro, desesperada, ante o prejuízo que estava implementando, às vésperas de prestar o seu exame de ordem, necessitando de seu material. Ademais, sofria pela perda do único presente de valor que recebera de seu namorado depois de 8 anos de namoro. Tudo foi devidamente registrado e apurado com a descoberta da autoria delitiva, sendo formalizado inquérito policial que apurou robusta prova de materialidade de autoria delitiva. Ainda se conseguiu reaver a bolsa, que ela carregava no momento da subtração. Os autos do inquérito foram devidamente remetidos ao órgão do Ministério Público após a sua conclusão, permanecendo com representantes do MP por mais de 50 dias, sem qualquer manifestação. Essa é a síntese do fato ocorrido. Trata-se, obviamente, de um crime de roubo, o roubo efetivamente com causa de aumento de pena em função do emprego da arma de fogo, tipificado no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. A justificação da conduta está relativamente simples. Ednira, desesperada e revoltada com o descaso da justiça para com seu caso, procura você, advogado, para daí em diante defender os seus interesses. Com base nessas informações e nas que podem ser inferidas da questão, redija, no último dia de prazo, um dado importante, a peça cabível, invocando todos os argumentos em favor de sua constituinte, no caso, Ednira Rocha. Bem, numa estrutura básica da peça, já se percebe desde o início que se trata de uma queixa, ou queixa-crime, Queixa-crime é essa na modalidade subsidiária, em função da inércia do membro do Ministério Público. Nós temos, num breve esquema que se fazer, como cliente, efetivamente, a Ednira Rocha. O crime que ela foi vítima, aí é um caso, uma petição de acusatória, a queixa subsidiária é um substitutivo, efetivamente, da denúncia que era para ter sido elaborada pelo membro do Ministério Público, que se manteve e se quedou inerte. Em função disso, surge para a vítima a possibilidade do ingresso com a ação penal privada subsidiária, como comentamos. Então, reparem, a cliente é a Ednira, o crime é o roubo majorado, com essa causa de aumento de pena em função do emprego da arma, que foi uma faca em caso. O procedimento a ser adotado, o procedimento ordinário. Competência, aqui o local do crime, bairro Aldeota, cidade de Fortaleza. Logo, a competência para conhecer desse fato é uma das várias criminais da comarca de Fortaleza, estado do Ceará. A fase que se encontra isso, para se fazer um diagnóstico, enfim, da peça aqui de plano, salto aos olhos, mas enfim, é uma fase pré-processual e se operou após a inércia do membro do Ministério Público. Reza o artigo 5º, inciso 59 do texto constitucional, que, na hipótese de ação pública, havendo
a perda do prazo, né, por conta da inércia do Ministério Público, surge a vítima a possibilidade de ingresso justamente com a ação penal privada subsidiária. Para tanto, deverá constituir advogado. Um detalhe importante em relação a isso, esse advogado, a procuração tem que ser com poderes especiais, como determina a norma do artigo 44 do Código de Processo Penal. Item bem importante que nós não podemos esquecer, esse detalhe da procuração com poderes especiais. Poderes especiais nada mais é do que constar especificamente na procuração o fato que se autoriza a propositura da demanda, ou seja, que ela foi vítima desse assalto no dia 13 de fevereiro de 2017 e em desfavor, efetivamente, da pessoa que praticou o crime apurado no inquérito policial. Então isso vai constar dessa procuração com poderes especiais, que não há necessidade, efetivamente, no exame de ordem, de realizar a sua redação, né? Apenas fazer menção no preâmbulo, né, da redação da peça à procuração com poderes especiais do artigo 44, certo? Então, verificamos que a queixa, os artigos, né, que fundamentam efetivamente essa petição de queixa, são os artigos 29, 30, 41 e o 44 que nós relatamos do Código de Processo Penal. Um detalhe importante nesse tipo de petição, né, é uma inicial acusatória criminal, e não podemos esquecer dos meios de prova, entre eles o rol de testemunhas, que por tratar-se efetivamente de procedimento ordinário, admite até 8 testemunhas. Então, lá no final da peça, rol de testemunhas, enumerar de 1 até 8 e colocar simplesmente o nome, 3 pontinhos, o endereço dessa testemunha para que ela possa ser efetivamente intimada e no pedido requerer oportunamente a sua intimação. Bem, vamos seguir no contexto. É importante, né, nesse tipo de petição, justificar o porquê dessa propositura da ação mediante a queixa e não elaborada a denúncia pelo Ministério Público em função da sua inércia. Um detalhe importante, até certo ponto complexo deste nosso problema, é justamente o cálculo do último dia de prazo para a elaboração desta petição. Em termos de localização da peça, é relativamente simples, em termos do crime a ser imputado o autor do fato, que o problema, aliás, aqui efetivamente não menciona o nome, vai ter que se colocar simplesmente nome e 3 pontinhos, ou 3x, enfim, como o examinando preferir. A data do fato, percebam, foi dia 13 de fevereiro de 2017. E o problema nos indica que o autor do crime, o indiciado no inquérito policial, se evadiu, né, tomou rumo aí ignorado e se escondeu, se homicidiou numa comunidade carente, logo não restou preso em flagrante. Então o inquérito policial, pelo que se pode inferir da questão, se iniciou através de uma portaria para a investigação do fato. Investigação essa que logrou êxito tanto na apuração da autoria quanto na constatação da materialidade, inclusive achando-se a bolsa da vítima, né, embora ele tenha sido subtraído o código e o relógio bem de maior valor efetivamente e no valor sentimental, que em termos do fato aqui não traz grande relevo. Então, data importante aí do fato, 13 de fevereiro. Como trata-se de indiciado solto, o delegado de polícia, conforme regra do artigo 10 do Código de Processo Penal, possui 30 dias para o encerramento deste inquérito policial. Então reparem o detalhe, né, importante aí, a contagem dos dias. Trata-se de prazo processual e o início vai se dar no dia 14 de fevereiro, tendo término, em função de fevereiro, né, contar com 29 dias, nesse ano de 2017, tendo termo no dia 15 de março de 2017. Essa data é a data estipulada para envio dos autos ao Poder Judiciário, com abertura de vista ao Ministério Público. Então, estamos inferindo que essas são as datas que estão sendo trilhadas. O Ministério Público, por sua vez, possui 15 dias, né, para oferta estando o réu solto, para oferta dessa inicial acusatória. E os autos, conforme narra o problema, já estão há mais de 50 dias aguardando efetivamente a manifestação do Ministério Público no sentido de haver a denúncia. Não há dúvida no problema da confirmação da autoria e da materialidade, ou seja, pressupostos necessários à elaboração da inicial acusatória, que, aliás, não comporta, como na ação penal privada, oportunidade. É uma obrigação do Ministério Público redigir essa peça, mas não o fez. Então, para não perecer esse direito, conforme o mandamento constitucional já comentado,
surge a possibilidade da vítima constituir um advogado que venha promover essa ação, né, subsidiariamente a que o crime trata-se de ação pública. Perfeito. Então, o prazo de 6 meses vai ser contado a partir do último dia de prazo do Ministério Público, que é, no caso, 15 dias após ter tido vista desses autos, ou seja, dia 30 de março de 2017. Então, dia 30 de março de 2017 é o último dia de prazo do Ministério Público para ingressar com a denúncia e não fez. E, sendo assim, o prazo decadencial para a propositura desta queixa subsidiária, que é de 6 meses, começa a contar a partir do dia 30 de março de 2017 e finda exatamente no dia 29 de setembro de 2017, ou seja, 6 meses após. Repare, o prazo do inquérito policial e o prazo para a oferta da denúncia, por serem prazos processuais, se exclui o dia do início, se inclui o dia do final. O prazo da contagem decadencial se inclui o dia do início e se exclui o dia do final, conforme a regra do artigo 10 do Código Penal, tá certo? Então, o prazo final dessa petição é dia 29 de setembro de 2017, o último dia possível para ingresso com esta ação. Outro detalhe importante no corpo da peça, né, tem que sempre se ter muito cuidado, o endereçamento a que ser dirigido ao juiz competente. Nós já vimos que é a Vara Criminal da Comarca de Fortaleza. No preâmbulo, né, efetivamente, fazer menção à peça, à queixa subsidiária, jamais se esquecer de citar o artigo 5º, inciso 59 do texto constitucional, os artigos correspectivos da própria queixa e da queixa subsidiária presentes no Código de Processo Penal, o prazo, né, previsto para ingresso no artigo 100, parágrafo 3º, o artigo 41, né, é o que trata efetivamente os requisitos da denúncia e da queixa previstos no Código de Processo Penal, também não podemos esquecer nesse contexto. Logo em seguida do preâmbulo, né, se parte para a redação fática, né? Aqui se começa efetivamente narrando que no dia 13 de fevereiro, por volta das 22 horas, no local, né, a rua aqui é citada, Visconde de Mauá, o numeral, o bairro, a cidade, e se faz a narrativa efetiva do fato, desse crime, né, deste roubo ocorrido, tendo como vítima Ednira Rocha. Perfeito? Logo a partir daí, se parte para a parte do direito, que é a confirmação, né, do dolo do agente, da consumação do crime de roubo, do uso da faca como fator que leva esse aumento de pena, isso tudo narrado, né, isso tudo formulado na parte relativa ao direito. Importante também se frisar da possibilidade da propositura dessa queixa subsidiária em face, né, do Ministério Público já ter recebido os autos há mais de 50 dias e ter se quedado efetivamente inerte, então, o exercício efetivo desse direito. Os pedidos dessa queixa subsidiária, que são muito parecidos, né, com os que seriam feitos efetivamente numa denúncia. O primeiro deles, por óbvio, né, é o requerimento do recebimento da queixa subsidiária, com os possíveis documentos que vêm acompanhar. Aqui não se relata muito, mas efetivamente o próprio inquérito policial é um dos elementos que poderiam acompanhar, citado aqui que ele existiu, essa queixa subsidiária. Logo em seguida, né, o pedido de citação do querelado, né, que nós não temos efetivamente o seu nome, mas foi apurado efetivamente no inquérito policial. A questão é que não cita, né, a citação dele para exercer o seu direito de resposta à acusação. A intimação é importante, né, do membro do Ministério Público, uma vez que ele não propôs ação, então ele vai acompanhar essa queixa subsidiária na função de custos legis. Então há necessidade, né, de chamar o Ministério Público para participar efetivamente dessa ação penal, lembrando que se houver uma omissão também do querelante, que é o autor dessa queixa subsidiária, o Ministério Público novamente assume a sua função de dominus litis, de dono efetivamente da ação. A condenação, né, um pedido também que não pode faltar, efetivamente, a condenação do agente aí, né, do querelado, no caso, que trata-se de queixa, as penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. Outro item deveras importante, certamente presente no gabarito, é a fixação do valor mínimo de indenização, né, da vítima, né, que ela diz com relógio, de marca, enfim. Aqui o problema chega a citar Michael Kors, há que se ter uma noção desse valor. Se desejar
se colocar até um valor aproximado, poderia se fazer, mas não pode se deixar de citar o pedido de fixação desses valores, fazendo expressa menção ao artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Também, outro item fundamental é o requerimento de intimação das testemunhas, né, que devem constar logo em seguida no rol para virem à audiência marcada, designada, para se colher efetivamente seus depoimentos. Logo em seguida, temos já adentrando ao fecho da petição, né, nesses termos, pede provimento, o local, a data, né, como já salientamos, 29 de setembro de 2017, advogado, OAB, e logo em seguida, jamais se esquecer, na petição inicial, a necessidade de se fazer a prova, e a prova, nesse caso, é feita pelo rol de testemunhas, embora o problema não tenha relatado as testemunhas presenciais, enfim, o inquérito policial deve ter concluído de alguma forma, mas como nós não sabemos, vamos botar simplesmente o nome, né? Se repete 8 vezes, como havia dito, o nome e o endereço é o suficiente nesse contexto, tá certo? Então, estamos aí com um exemplo claro, uma peça prática profissional que pode vir a ser cobrada, né? Da última vez que o exame de ordem trabalhou com a queixa propriamente dita exclusiva, num crime efetivamente de ação penal privada, no local onde é mais comum nos crimes contra a honra, mas, né, pode haver algo um pouco diferente nesse contexto, embora seja rara, né, de certa forma na prática, a queixa subsidiária. É um detalhe importante, o examinador pode procurar uma peça não tão batida, né, um pouco inovadora talvez, numa visão, numa versão até certo ponto acusatória, e essa peça aí efetivamente é um bom treino, efetivamente até na contagem dos prazos, o prazo decadencial de 6 meses, a imputação do crime, uma peça relativamente simples, né, de ser feita, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa resolução, sucesso aí a todos, tá certo? E até breve com a resolução de outras questões. Tudo de bom.